Aliás, ontem o Elon Musk foi, né, lá no evento do Bolsonaro, era Deus, Pátria, Família e Elon Musk, né? O Elon Musk foi, né? Teve um deputado até que discursou em inglês, né? Ele falou: tenho certeza que o Elon Musk está nos acompanhando agora, ele sabe o que está acontecendo no Brasil, começou a discursar em inglês, né? Help, Mr. Elon Musk, um negócio realmente interessantíssimo, né? Não tivessem esses caras todos atrás de voto, né? Porque basicamente é disso que se trata. Eles vão lá, recortam, colocam na rede social e, enfim, e a vida segue, né? Ontem flopou. Ah, flopou o evento do Bolsonaro? Eu não achei não, Scorpion. Depende do ponto de vista, né? Se você levar em consideração que ele deixou a presidência da República há 2 anos já, praticamente, né? Nós estamos em... Não, 1 ano e meio. Pô, 1 ano e meio. Uma sequência inacreditável de denúncias contra ele, processo, joia, falsificação de carteira de vacina, tentativa de golpe de Estado. Você conseguir mobilizar uma galera daquela num domingo de sol no Rio de Janeiro, eu não acho... Não foi tão grande quanto eles queriam, mas também não foi nada... Eu não acho que flopou. Não acho que flopou, não. Acho que é importante. É um negócio importante para a gente continuar acompanhando. Tem um grupo ali de pessoas. Agora, o que você pode questionar é o seguinte: bom, ele conseguiu chamar a atenção de outro. Essa história, por exemplo, do Elon Musk, censura no Brasil, rede social, etc e tal. Como isso bombou muito ali nos 15 dias antes da manifestação, esperavam mais gente, aí eu concordo, né? Era um momento muito favorável para a manifestação dele, se você levar em consideração que o governo está mal avaliado, que ele encontrou esse caminho aí de Elon Musk, censura, muita gente acredita nisso, que o Alexandre de Moraes passou a ter algumas decisões questionadas, né? De suspensão de conta em rede social. O vento estava a favor, né? Podia ter reunido mais gente, até podia, mas assim, de qualquer maneira é uma manifestação importante, né? Mas veja como a gente precisa tomar cuidado, né, quando a gente compra discurso, aqui ou acolá, né? Pouco importa de quem, né? Mas, o Elon Musk, a Câmara dos Estados Unidos quer informações sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Deputados americanos, primeiro que não são deputados, é um deputado ligado ao Trump, e legítimo que faça, né? Mas não dá para generalizar, dizer que o Congresso norte-americano está preocupado com o cerceamento da utilização das redes sociais aqui no Brasil, né? Não é bem isso, né? Porque aqui a gente vive numa suposta censura, e estão caçando o direito à palavra de um determinado grupo em detrimento de outro, né? Tem uma coisa aí a ser observada? Pode ter, mas daí a transformar isso num caos internacional são outros 500, né? Vejam como tudo é relativo. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, no fim de semana agora, uma medida que obriga a empresa controladora do TikTok a vender a plataforma. Então, assim, nos Estados Unidos o TikTok não fica. Só fica se for vendido pelos chineses. Se continuar na mão dos chineses, será proibido utilizar o TikTok nos Estados Unidos. Aí alguém pode dizer, bom, mas isso é cerceamento de liberdade de expressão? Pode ser que sim, pode ser que não, depende da interpretação, né? Quem quer o cerceamento do TikTok diz que é uma questão de segurança nacional, que os chineses estariam utilizando os dados coletados pelo TikTok para obter informações das mais diversas sobre o cotidiano nos Estados Unidos. Informações que poderiam colocar em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. Bom, é um argumento? Bom, pode ser, né? É um argumento válido. Mas também não. Se é que eu me fiz entender aqui. Porque ele é tão, né? Ele é tão genérico, tão abrangente, que aí quem aceita esse tende a aceitar também a tese. Não é que tende a aceitar, mas tende a admitir, pelo menos, a tese de que no Brasil alguns canais, ou alguns endereços, algumas redes sociais estavam sendo usados também para, se lá estão atentando contra a segurança nacional, aqui também, né? E aqui nada foi banido, nada foi proibido, né? Então, vejam que pau que bate em Chico não bate em Francisco, né? O aval ao projeto que proíbe o TikTok lá nos Estados Unidos ocorreu na mesma sessão em que os deputados americanos aprovaram um pacote bilionário de ajuda para a Ucrânia. A legislação obriga a ByteDance, que fica na China, a vender o TikTok em 9 meses.
O prazo de venda pode ser prorrogado por mais um ano, uma decisão que estaria nas mãos do presidente dos Estados Unidos, informou a emissora NBC News. Os congressistas americanos argumentam que a plataforma representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos devido à possibilidade de o governo chinês acessar os dados de usuários. A comunidade de inteligência dos Estados Unidos já acusou a China de usar o TikTok para influenciar as eleições de meio de mandato de 2022 e alertou que ela também poderia tentar interferir nas pesquisas de novembro deste ano devido ao seu desejo de ampliar divisões na sociedade americana, ou seja, quanto pior, melhor, para o TikTok, segundo os americanos. A expectativa é de que o projeto receba o aval do Senado nos próximos dias e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancione a medida tão logo ela chegue à Casa Branca, colocando o TikTok mais perto do que nunca de uma proibição nos Estados Unidos. E o TikTok é uma febre nos Estados Unidos. A rede social de vídeos curtos afirmou que a interdição do TikTok nos Estados Unidos violaria a liberdade de expressão de 170 milhões de pessoas, minha gente. Isso aqui dá quase 70% de todo o Brasil. Em e-mail enviado à agência de notícias AFP, um porta-voz da plataforma acrescenta que a proposta de lei de proibição devastaria 7 milhões de empresas e fecharia uma plataforma que contribui com 24 milhões de dólares. Não, 24 mil milhões? Não, deve ser isso, né? Deve ser 24 milhões de dólares por ano para a economia americana. No entanto, o plano também pode se tornar um caso para os tribunais dos Estados Unidos, porque a lei daria ao presidente Biden a autoridade para classificar outros aplicativos. Olha aí o caminho perigoso que os americanos estão percorrendo. Porque ele pode considerar outros aplicativos risco de segurança nacional também. O TikTok é imensamente popular, especialmente entre os jovens, e há muito tempo ultrapassou concorrentes como o Facebook e o Instagram em tempo de uso, o que é muito valioso para uma rede social, né? O TikTok tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo todo. No entanto, também está sofrendo crescente pressão política na União Europeia. Em março, entraram em vigor legislações da União Europeia que visam limitar o poder de mercado da ByteDance e de outras grandes empresas digitais como Amazon, Apple e Meta. Essa discussão é delicadíssima, ela acontece no mundo inteiro. Aqui no Brasil ganhou um viés político eleitoral, como acontece em outras partes do mundo também, né? Mas é importante só a gente ter em mente isso. Não é só aqui que essa é uma discussão sobre até que ponto a liberdade de expressão deve ser total e irrestrita numa rede social e até que ponto essa rede social tem o dever de responder por aquilo que ela contém, por aquilo que ela abriga e por aquilo que ela dá abrigo, né? Essa é a discussão que é feita. Quando notadamente um conteúdo é falso, quando notadamente há uma coleta de informações para uma utilização obscura, como os americanos suspeitam acontece no TikTok, qual deve ser a atitude de um governo? Censurar, como está fazendo o governo dos Estados Unidos? Aí você pode dizer censura, pode dizer proibição, pode dizer cautela em nome da segurança nacional. Cada um vai encontrar uma narrativa, como gostam de dizer, não é? Mas no final das contas, vão proibir o TikTok nos Estados Unidos. E em período de eleição, como acontece agora nos Estados Unidos, é difícil imaginar que o presidente Biden tome uma outra decisão que não a proibição do TikTok nos Estados Unidos, né? E aí depois é para a justiça, etc e tal, a gente vai ver no que é que vai dar, né? Mas vejam como é delicado a gente comprar a versão de alguém dizendo que este alguém trabalha pela democracia e que este alguém trabalha pela censura, né? Afinal de contas, você tem o Congresso americano ou um integrante do Congresso americano dizendo que nós aqui no Brasil estamos impedindo a livre circulação de ideia e manifestação no Twitter ou no X. Tem o dono do X promovendo uma espécie de campanha contra esse suposto cerceamento, contra essa suposta censura, e tem o Congresso americano, de onde parte o pedido de informação aqui para o Brasil, censurando uma rede social, porque em tese aquela rede social coloca em risco o seu país. Então, muita calma nessa hora e muita cautela ao comprar uma determinada versão, seja lá de quem for, né? O importante é a gente ir ouvindo todo mundo e ter a percepção, a certeza de que não é só aqui que a coisa está acontecendo, né? O mundo inteiro está
de alguma maneira tentando encontrar uma alternativa para permitir que as pessoas continuem distribuindo ideias, distribuindo conteúdo, falando o que pensam a respeito de qualquer assunto, mas que ao mesmo tempo não se escondam atrás disso para cometer um crime, seja ele qual for. Basicamente é disso que se trata, né? É um negócio que com o qual o mundo inteiro está tentando lidar, não é? Deixa eu passar mais uma vez aqui no nosso chat. Tá agitado hoje o chat, hein? Rafael Valente. Xandão não quer proibir o funcionamento de uma rede, apenas que exclua alguns perfis investigados. É isso. O que estão cobrando dele, Rafael, é que ele explique por que é que ele está proibindo tal perfil, quais são os critérios que ele usa para suspender um, para anular definitivamente outro, para restabelecer o direito de outro, para permitir o acesso daquele, quanto tempo de suspensão, por que banimento, por que não banimento e por que suspensão. O que cobram dele é um critério, e me parece muito justo que ele apresente um critério, né? Até para que as pessoas possam contestar, né? Para que as pessoas saibam do que elas estão sendo acusadas. Algumas não sabem. Algumas sabem muito bem e dizem que não sabem, né? Mas o que eu fiz, não sei o quê. E tem gente que está com a ficha mais suja do que... Agora, tem outros que, de fato, injustamente foram incluídos em determinados inquéritos. Podem ter cometido um determinado crime, podem ter falado uma tremenda bobagem, cometido uma sandice, mas será que por isso eles tinham de ser incluídos nesse inquérito das milícias digitais? Não é? O Elon Musk, por exemplo, foi incluído no inquérito das milícias digitais. O que ele fez exatamente para ser incluído no inquérito das milícias digitais? Né? Porque ele disse que ia descumprir ordem, mas não descumpriu a ordem. Não é? Então, isso precisa ficar melhor parado, está mal parado. Né? O que não diminui a importância do trabalho, o que não diminui a necessidade de ficar de olho, de fato, nesses perfis todos. Né? O Tels, investigado por falar o que pensa. Se o que você pensa é crime, sim. Né? Se não, não. Paulo Silva, Catende, Pernambuco. Se Bolsonaro, sendo presidente, resolver banir alguma rede social, qual a reação da galera? Acho que é a mesma, né, Paulo? Ninguém pode proibir, né? Por livre e espontânea vontade. Lá nos Estados Unidos estão proibindo. O Congresso está proibindo. É como se o Congresso brasileiro aprovasse a proibição do TikTok, por exemplo. É isso que está acontecendo lá. E aí fosse para o Lula assinar. Ou do Twitter, ou do Facebook, ou do Instagram, ou do YouTube, de uma rede social qualquer. É isso que está acontecendo lá. Para a gente ter a grandeza da gravidade do que está acontecendo lá. É como se o Arthur Lira botasse a Câmara para votar a proibição do TikTok. Né? Imagina a gritaria que não ia... Acertadamente, né? A gritaria que não ia estar rolando. Né? Estavam censurando. Não, mas veja bem, a nossa segurança nacional está em risco. Né? Então... Márcio Tai, regular não é proibir. Felipe Mateus, Estados Unidos estão virando a China? Nesse aspecto, sim. Né? Vale lembrar que na China também é proibido usar o X. Né? Rafael Valente, sorte dos chineses nesse caso. Não sei exatamente aqui. Que o Caio Bittencourt escreveu, não tem Twitter na China. O Rafael Valente respondeu, sorte. Nunca é sorte, né, Rafael? Quando você é proibido, uma coisa é você optar por não usar. Eu penso assim, né? Não sei. Enfim, super respeito sua opinião, mas assim, uma coisa é você optar por não usar. Outra coisa é você ser proibido de usar, né? São coisas diferentes. Ou ser orientado a usar com correção, usar de uma maneira sem cometer crime, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.